E fala, meu camarada, seja muito bem-vindo a mais um vídeo e nesse vídeo de hoje vamos conversar a respeito de linguagem corporal masculina na conquista. Vi que vocês gostam quando eu faço vídeos sobre linguagem corporal, então por que não trazer mais vídeos como esse, não é mesmo, rapaziada? Bom, acredito que você já sabe muito bem que a linguagem corporal é algo extremamente importante na hora de seduzir e conquistar alguma mulher, porque simplesmente boa parte da nossa comunicação vem através de linguagem não verbal. Por isso, não adianta de absolutamente nada você só se preocupar em saber puxar papo ou ficar bom de lábia se você não sabe alinhar a sua linguagem corporal à sua linguagem verbal sedutora. Então, antes de falar a respeito da forma que você deve se comportar durante o momento em que você está seduzindo alguma mulher, quero te falar sobre alguns erros de linguagem corporal que é cometido por boa parte dos homens quando estão querendo seduzir mulheres. E o primeiro erro é manter uma linguagem corporal fechada e assim passar a impressão de insegurança e timidez. Brother, quando você se comporta dessa maneira durante a abordagem, você comunica para o subconsciente dela de que você está inseguro. E obviamente, eu não preciso nem te falar que isso é algo que te atrapalha durante o processo de conquista. O segundo erro muito comum e que é cometido demais pela galera, principalmente que está iniciando em aprender a arte da sedução, é se comportar de maneira robotizada. Alguns camaradas aprendem algumas técnicas relacionadas à linguagem corporal e levam isso ao pé da letra. E na hora de aplicar isso no approach, exageram demais e assim começam a ter um comportamento um pouco robotizado. E claro que isso vai te dar um resultado totalmente inverso daquilo que você espera, não é mesmo? Agora, deixando de lado os erros que você deve evitar cometer, vamos falar sobre o que você deve fazer de fato para que você venha ter resultados. E o primeiro comportamento de linguagem corporal é você olhar para os lados com tranquilidade. Ao ter esse tipo de comportamento durante o approach, você comunica para o subconsciente dela que você está totalmente seguro de si mesmo. Ao contrário de quando você olha para os lados com rapidez, isso comunica insegurança, mostrando que você está ansioso. É um comportamento de homem inseguro. Portanto, você deve evitar isso e olhar para os lados com tranquilidade, sem pressa alguma. E sem contar que isso é uma maneira de você fazer charme para o polo feminino, algo que com certeza vai seduzi-la e conquistá-la. Um outro ponto que quero falar a respeito desse comportamento é que se você pegar todos os personagens de filmes e séries que têm um perfil mais sedutor, você vai perceber que eles têm esse comportamento. Movimentam a cabeça com total tranquilidade, comunicando assim autoconfiança em si mesmo. Um exemplo de personagem que tem esse tipo de comportamento é o Tommy Shelby da série Peaky Blinders. O segundo comportamento é você deixar a sua cabeça um pouco inclinada para cima junto com as suas sobrancelhas. Ao ter esse tipo de comportamento, você comunica para o subconsciente das mulheres um sinal de superioridade. E como você bem sabe, as mulheres se sentem muito mais atraídas por homens que são superiores a elas. O único ponto que você deve ter cuidado ao colocar esse tipo de técnica de comportamento em prática é não passar a impressão de ser arrogante. Para isso que serve o posicionamento das sobrancelhas. Quando você leva as suas sobrancelhas para alguém, você comunica um sinal de amizade. Ao contrário de você deixar a sua cabeça um pouco inclinada para cima e fazer a cara de marrento. Isso não vai te dar resultados, porque ao fazer isso, você passa a impressão de ser uma pessoa arrogante. E nenhuma mulher se sente atraída por um camarada arrogante. Isso é fato, meu camarada. O terceiro comportamento de linguagem corporal para você conquistar mulheres é você manter uma postura mais aberta. Você lembra no início que eu citei que uma postura mais fechada passava a impressão de insegurança e timidez? Por isso você precisa manter uma linguagem corporal mais aberta para comunicar autoconfiança, fazendo assim ela se sentir mais atraída sexualmente por você. Claro que você não precisa se sentar em um lugar e escancarar as suas pernas, não é necessário isso, mas evita manter os braços cruzados, pernas cruzadas e manter os seus membros mais soltos, mostrando assim que você está se sentindo confiante naquele local.